de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. 4 horas. Está no ar o Jornal das 4 com a edição do Miguel Videira. Miguel, já votaram todos os candidatos à presidência da República. O último foi Manuel João Vieira. Votou há cerca de 1 hora em Campo de Ourique, em Lisboa. À saída, saudou o caráter distintivo das eleições presidenciais. Eu acho que este dia é um dia importante para a democracia. É um dia em que o voto é direto numa individualidade, numa pessoa, e, portanto, é um voto que merece mais crédito do que os votos que são para a Assembleia Legislativa, que são dispersados segundo determinadas regras. O caráter singular das eleições presidenciais, sublinhado por Manuel João Vieira, um dos 11 candidatos que se apresentam a estas eleições. E já vamos ouvir, Miguel, o que disseram os outros pretendentes ao Palácio de Belém, antes os dados da participação eleitoral. Há mais votos a serem depositados nas urnas. Até ao meio-dia já tinham votado 21% dos eleitores recenseados, corresponde a cerca de 2.300.000 votos. Em comparação com as últimas eleições, registra-se uma subida da taxa de participação superior a 4 pontos percentuais. É, de resto, a taxa de participação mais elevada desde as presidenciais de 2006. Daqui a 1 hora vai ser feito um novo balanço. E a ida às urnas está a decorrer sem qualquer complicação. É o que fica do balanço feito pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Vémans, à Rádio Observador, há 1 hora. Já vamos ouvir essa declaração. Antes, vamos ao encontro, vamos ou não, João? Vamos sim, ao encontro da jornalista do Observador, Laura Figueiredo, que acompanha, nesta altura, o momento do voto do general Ramalhianes. Laura? Sim, Miguel Ramalhianes chegou agora, acompanhado da mulher, escolheu falar com os jornalistas no fim, por isso teremos ainda de aguardar pelo fim, então, do voto de Ramalhianes para ouvirmos estas palavras. Penso que ainda demorará um bocado, não sei se aí voltaremos. Esperar. Não, aí voltaremos. Laura, ficas com a linha aberta para escutarmos essa declaração do primeiro Presidente da República eleito em democracia, o general Ramalhianes. Como dizia, a ida às urnas está a decorrer sem quaisquer complicações. Foi disso mesmo que deu conta há 1 hora aqui à antena do Observador. André Vémans é o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Neste momento, no conhecimento da Comissão Nacional de Eleições, não temos registro de incidentes de maior. Há sempre algumas questões na abertura das mesas, mas tanto quanto sabemos, todas as mesas foram abertas e por isso está tudo a funcionar dentro da normalidade. André Vémans, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, refere, por exemplo, que não há quaisquer protestos que costumam ocorrer por ocasião de atos eleitorais. Está tudo a correr dentro da normalidade. Já tivemos a oportunidade neste Jornal das 4 de ouvir Manuel João Vieira, o último dos 11 candidatos a votar neste dia de eleições presidenciais. E, Miguel, o que disseram os outros candidatos à presidência depois de terem exercido o direito de voto? João Coutinho Figueiredo diz que está um belo dia para ir votar. O dia está magnífico. Eu gosto muito de eleições. É o dia em que a democracia se torna viva, que as pessoas escolhem o seu futuro e não há melhor ocasião para escolher o futuro do que um dia como este. Particularmente porque aquilo que está em escolha em Portugal hoje para um Presidente da República é algo importante para as pessoas, portanto o apelo é: venham votar. O apelo feito pelo candidato a Belém, apoiado pela Iniciativa Liberal. Marques Mendes, e é isso que indicam os dados provisórios, acredita que a taxa de abstenção vai baixar. Estou confiante no resultado da minha candidatura, estou confiante numa boa participação eleitoral, estou confiante que a abstenção baixe, até por uma razão que há nestas eleições e que não havia tanto em anteriores eleições, que é a situação internacional. Um dos fatores que para Marques Mendes deve contribuir para a mobilização do eleitorado. Também António José Seguro antecipa uma boa participação. Acredito que os portugueses vão mobilizar e vão votar
porque cada um vai querer decidir e contribuir para o futuro do nosso país. E, portanto, eu acredito no bom senso dos portugueses e também acredito que os portugueses não vão desperdiçar esta oportunidade para decidir, do seu ponto de vista, qual é o futuro do nosso país. A convicção de António José Seguro, que votou esta manhã nas Caldas da Rainha. E em Lisboa, votaram André Ventura e Henrique Gouveia Melo. Com um apelo comum. Primeiro, André Ventura. Votem, independentemente de em quem, saiam de casa e votem. Ou seja, nós não podemos passar o ano inteiro a criticar as coisas, ou a década toda a criticar as coisas, mas depois ficar no sofá no dia em que somos chamados a decidir. Quase em simultâneo votou Henrique Gouveia e Melo. Já vamos escutar essa declaração do candidato à presidência da República. Antes, rumamos de novo ao encontro da jornalista do Observador, Laura Figueiredo, que acompanha a declaração do general Ramalhianes, o primeiro presidente da República eleito em democracia, que já presta declarações aos jornalistas. Fazer aquilo que o nosso alcance estiver para que a nação tenha o melhor e possa melhorar e ser, naturalmente, um futuro que a todos convenha. Eu creio que estas eleições exigem que olhemos para as responsabilidades sociais. Elas são importantes como quaisquer outras, mas eu diria mais importantes ainda. Porquê? Porque, embora a pessoa eleita tenha as competências que são estabelecidas, a verdade é que essas competências vão ser exercidas em circunstâncias internas e internacionais de extrema dificuldade. Internamente, sabemos que há uma fragmentarização partidária que, naturalmente, torna mais difíceis os entendimentos para encontrar respostas reformadoras aos grandes problemas que se apresentam por esses. Problemas estruturais e outros problemas da saúde, da educação, da pobreza, etc. E isto internamente. Externamente, a situação é uma situação dramática. Mesmo para nós. Nós temos que investir a defesa, temos que financiar parte da Ucrânia, temos de responder às nossas necessidades externas, com a NATO, e temos naturalmente de salvaguardar aquilo que é o nosso território. E esta responsabilidade externa é enorme e ainda por cima é extremamente preocupante, porque sendo enorme a gente não sabe bem qual é a sua evolução. Mas dúvidas não há que vai piorar. E que a NATO possivelmente vai explodir, a Europa vai se confrontar com imensos problemas que dá dificuldade em ultrapassar, e o mundo, como aliás já se viu, passou da lei da ordem para o poder e a desordem e vai complicar-se naturalmente ainda mais. Temos a Ucrânia, temos o Médio Oriente, temos aquilo de que não se fala, que é a África, sobretudo a África Oriental, e temos naturalmente a Venezuela e tudo aquilo que a vossa comunicação social, a nossa comunicação social, vem referindo e que é extremamente preocupante, muito preocupante, mas sobretudo para um homem que olha ao futuro e olha normalmente da juventude e o futuro que ela deve ter. Em direto para a RTP, fala de um cenário internacional dramático, nas suas palavras. Também o seria, podemos pensar em 76, quando concorreu. O que é que mudou em 50 anos de atos eleitorais? O que é que mudou também no eleitorado? Espera, pergunto-lhe, uma afluência às urnas diferente este ano? Eu diria que mudou tudo. Naquela altura era um mundo muito complicado, mas que não criava grandes problemas. Porque havia o chamado MAD, que é a destruição mutuamente assegurada. Os russos
e a NATO olhavam-se, guardavam-se e faziam com que fossem, enfim, relativamente previsíveis. Hoje tudo é imprevisível. Hoje aquilo que eram os grandes parâmetros sociopolíticos saídos da Segunda Guerra Mundial acabaram. Hoje aquilo que era a norma, que era a lei, o direito, e impõe-se a todos, nomeadamente através de instâncias internacionais do mundo, desapareceu. O mundo hoje é realmente um mundo muito pior, muito mais problemático, muito mais submissivo. Eu olho para isto e isso não é. Olho com grande preocupação. Com grande preocupação por país e por humanidade. O papel do próximo Presidente da República, portanto, vai ter aqui um acréscimo de dificuldade devido à incerteza internacional, como nos relatava ainda há pouco. O Presidente da República vai ter, naturalmente, as competências constitucionalmente atribuídas, mas vai exercê-las em circunstâncias particularmente adversas. E acontecia há uns anos em que a situação internacional era regida por regras, em que se sabia como é que as coisas iam evoluir, em que a economia tinha regras que se respeitavam, isso desapareceu tudo. Portanto, é num mundo de perturbação, de ameaça, circunstância permanentemente adversa, que o novo Presidente vai ter que exercer as suas funções e, por isso, exige dele mais e melhor. Mas para se exigir mais e melhor dele, é necessário, é conveniente, ter o grande preocupação de escolhê-lo, porque deve ter todas as qualidades que estão neste espírito, temperamento, personalidade boa, etc. Mas deve ter isso tudo e uma grande capacidade de liderança, uma grande capacidade de estar disponível para apoiar o governo e estimular o governo a encontrar soluções, para, no meio permanentemente adverso, encontrar vias que nos permitam, enfim, caminhar no presente e encarar o futuro. Tem algo. General Ramalhianos, aqui depois de ter vindo votar, antever anos difíceis para a Europa, também para a NATO, e diz que muito mudou desde que foi eleito pela primeira vez há 50 anos. Laura Figueiredo, a repórter do Observador, a acompanhar o voto do general Ramalhianos, primeiro Presidente da República eleito em democracia, com uma mensagem que é de resto transversal a outras vozes que já aqui ouvimos ao longo do dia na antena do Observador. Esta eleição é particularmente importante, tendo em conta a conjuntura internacional.